Queridos, o tema da mensagem de hoje, quando o meu império está ameaçado. Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz o seguinte, primeiro, a tradução de Almeida e Corrigida: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Na versão Almeida e atualizada, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Na nova versão internacional diz: Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Na primeira tradução de Almeida e Corrigida diz que Ele nos tirou. Isso quer dizer que Ele nos tomou com braço forte, com mão poderosa. Da onde? Da potestade das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Na tradução de Almeida atualizada, diz que Ele nos libertou. Isso nos mostra que antes vivíamos escravos, subjugados. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E na nova versão internacional, Ele nos resgatou. Olha só, Ele foi lá e pagou um preço. Ele nos tirou daquela situação, do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quantos são livres aqui, amém? Você é livre para servir a Deus. Mas antes, a sua condição era de escravo. Vivia uma vida totalmente escravizada. Não tinha liberdade de escolha. Não tinha sequer oportunidades. Porque antes você vivia totalmente subjugado, no império, em que as potestades das trevas, em que os dominadores das trevas te deixavam naquela situação. Mas hoje não, você é livre. Ele te libertou, amém? Glória a Deus. Agora, o império não é reino, entenda isso. Império sempre será império. Reino é totalmente diferente. O que é reino? É uma nação, um estado, governado por um príncipe reinante que tem um título de rei. No nosso caso, nós vivemos em um reino que não é somente governado por um rei, mas ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, amém? Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. É alguém que tem domínio e é Senhor absoluto, olha só. Ele é Senhor dos senhores. Agora, todo reino tem seus príncipes regentes. Os príncipes regentes são aqueles que ajudam o rei a governar. Na época do Brasil colônia, existiu 2 príncipes regentes aqui, Brasil. Foi o Dom João VI, e logo depois que ele partiu, voltou para Portugal, ficou seu filho, Dom Pedro I. Eles eram representantes da coroa portuguesa aqui na colônia chamada Brasil. Se bem que era uma coroa, existia um reinado, mas esse era um tipo de governo de imposição que subjugava. Naquela época, a colônia, eles traziam negros da África para trabalhar como escravos
aqui na colônia e para fazer todo tipo de exploração das riquezas do ouro, do pau-brasil, para levar para a coroa portuguesa na Europa. Pergunto, quantos príncipes e princesas nós temos aqui, que reinam juntamente com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Agora, nós precisamos entender que o governo de Deus, ele é diferente de todo e qualquer governo da terra. O governo de Deus é o governo de Deus. Ele não é um governo democrático, não é uma monarquia, não é um regime socialista. O governo de Deus é teocrático, é a teocracia. Nesse governo da teocracia, Deus, ele reina sobre todas as coisas. Ele é o Senhor absoluto e governa sobre tudo. Agora, desde o início, Deus formou a nação de Israel para ser reino e não império. Até quando ele deu a promessa para Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele disse depois: eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus da nação de Israel. Mas aquela nação ainda em formação, eles começaram a crescer e se tornaram escravos no Egito. Eles construíram palácios, construíram cidades, mas eles não tinham sequer a oportunidade de morar dignamente, porque era no Egito. Então, aquele povo, aquele regime, oprimia-os e subjugava-os. E eles viviam ali como escravos, mas eles tinham uma esperança. Eles acreditavam em uma promessa que Deus iria enviar um libertador. E Deus enviou o libertador por nome Moisés. E agora eles saíram ali do Egito para a terra de Canaã, a terra prometida, caminhando pelo meio do deserto, rumo à terra que Deus tinha dado para eles, para que eles pudessem entrar e conquistar aquela terra. Então, no início foram constituídos príncipes em Israel para experimentarem a terra prometida e posteriormente conquistá-la. Em Números 13, 1-2, diz a palavra: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. E nós conhecemos muito bem a história de que esses príncipes, esses espias, eles foram olhar a terra, e quando eles voltaram, eles trouxeram um relatório. Mas o relatório de 10 daqueles príncipes foram um relatório de incredulidade. Eles disseram que a terra era muito boa, mas era uma terra que tragava os seus moradores, era uma terra que emanava leite e mel, e trouxeram até o fruto da terra, mas que moravam gigantes, e eles não podiam avançar, eles não podiam conquistar. Mas nós sabemos que dentre esses príncipes existia Josué e Calebe, e eles fizeram calar aquele povo e disseram: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Quantos têm esse mesmo espírito de Josué e Calebe que estão aqui? Espírito de conquistador, de desbravador, de príncipe que vai conquistar a terra, né? E estabelecer famílias na terra para que eles possam morar muito bem. Agora, eu quero pelo menos mostrar 8 evidências em quem faz parte do reino. Pessoas que são cidadãos do reino de Deus, ou pessoas que querem fazer parte do reino de Deus.
Então vamos ver algumas evidências de quem quer fazer parte do reino de Deus. Primeira evidência, essa pessoa, ela tem que ter a evidência de um arrependimento. Um arrependimento sincero, um arrependimento de coração, um arrependimento genuíno, um arrependimento com lágrimas. Se arrepender para valer, de fato e de verdade. Em Mateus 3:2, João Batista, quando ele estava falando, pregando sobre o reino, você sabe que João Batista, ele foi o precursor do reino de Deus. O reino de Deus já existia nos céus, mas agora João Batista, através da mensagem que ele pregava, que ele anunciava, ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo, está chegando aqui na terra. E aquelas pessoas que aceitavam a mensagem do reino, o que elas faziam? Elas se arrependiam, e a consequência desse arrependimento sincero, elas iam para o Jordão e ser batizado por João Batista. Essa é uma das principais características de quem quer ser um cidadão do reino, tem que ter arrependimento. Se arrepender. Se arrepender de quê? De um dia foi escravo, viveu uma vida de pecado, viveu uma vida desregrada lá no mundão, lá no Egito, mas agora reconhece que errou e quer fazer parte do reino de Deus, e agora ele está rendido, arrependido. Em Mateus 4,17, daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, observe bem que agora, em outra passagem, Jesus diz: arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado. O reino de Deus chegou aqui na terra, através de Jesus. Porque quando João Batista, ele viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele passa o cajado de precursor do reino de Deus, ele entrega agora para Jesus. Agora Jesus iria implantar o reino de Deus aqui na terra. E a mensagem continuava sendo a mesma, a mensagem de arrependimento. Queridos, a coisa mais linda na vida de uma pessoa, de um cidadão do reino de Deus, é quando ele é totalmente rendido. Quando ele está totalmente rendido, arrependido, de fato e de verdade. Ele tem um arrependimento de coração. Ele não procura colocar alguma dúvida naquilo que ele acredita. Eu creio que quando a pessoa ela tem um arrependimento de coração, ela jamais desviará dos caminhos do Senhor. Eu creio que uma pessoa que tem um arrependimento sincero, ela jamais vai estar brincando com o pecado, sendo cidadão do reino e ainda brincando com o pecado. Eu creio que ela toma uma postura. Eu creio que ela tomou uma decisão de verdade. Dê no que der, passa o que passar, mas ela fez uma confissão de arrependimento. Número 2, falar do reino. Jesus foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. A evidência de quem faz parte do reino de Deus é falar do reino. Para onde ele vai, ele está falando do reino. E tem consequências naquilo que ele fala. Jesus, quando ele pegou aqueles 70 e dividiu de 2 em 2, eles iam fazendo a obra, falando do reino de Deus, a igreja primitiva. Se nós queremos a expansão do reino de Deus aqui na terra, nós devemos continuar falando do reino de Deus. E a
demonstração do reino, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades, doenças, fazendo a obra de Deus. Uma certa vez, alguém perguntou para Jesus, mas onde é que está o reino de Deus? Jesus disse, olha, o reino não é comida e nem bebida. Mas onde é que está o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de cada um de nós. A nação de Israel, na época de Jesus, ela estava subjugada, dentro do seu próprio território, uma carga tributária pesada que os romanos colocaram sobre eles, que eles não estavam aguentando. Eles sabiam que havia nas Escrituras uma promessa da vinda do Messias, e eles esperavam ansiosamente a chegada desse Messias. E quando João Batista começou a falar do reino, o reino de Deus está chegando, o reino de Deus está chegando, e criou-se uma expectativa e uma curiosidade. E agora apareceu Jesus dizendo, o reino de Deus está aqui na terra, o reino de Deus está entre nós. E agora naquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, eles disseram, agora vai acontecer. Ele vai caminhar para o palácio de Antônia, que era a sede do governo de Pilatos, e ele vai dar um golpe de Estado. E aí nós vamos ser livres, vamos ser uma nação totalmente liberta desse jugo de opressão. Mas eles se decepcionaram. Enquanto Jesus entrando, eles iam gritando, saudando, jogando as palhas, os ramos, bendito é o que vem, em nome do Senhor, hosana ao filho de Davi, ao descendente do rei Davi. E agora Jesus toma outro caminho e vai para o templo. E ali ele encontra pessoas fazendo comércio, era uma casa de câmbio, a casa do Senhor, e ele diz, a minha casa será chamada a casa de oração. E aquelas pessoas que estavam saudando Jesus, no final de semana da festa da Páscoa, estavam gritando, crucificam, porque se frustraram. Eles achavam que Jesus ele era um conspirador, eles achavam que Jesus ele era um salvador da pátria. Eles achavam que Jesus ia dar um golpe de Estado. Mas Jesus não fez nada disso. Porque o reino de Deus está onde? Está dentro de cada cidadão do reino. E cada cidadão do reino tem que ter as evidências do reino de Deus. Querido, nós vivemos uma situação na nossa nação brasileira que não está nada bem. Nós vivemos um tempo difícil na nossa nação. Alguém grita para um lado, impeachment. Alguém fala outra coisa para lá. Olha, na democracia, o Brasil é um país democrático. Talvez 20 a 25 anos de democracia. 20, 25 anos, uma democracia ela ainda é muito jovem. E o caminho para um amadurecimento de uma nação democrática, a gente vê que tem tanta coisa errada, tanta corrupção, tanta coisa acontecendo, volta a inflação, que mais as coisas, a cesta básica, você que vai no supermercado, tudo caro, gasolina, nem se fala. E alguém pode gritar, dá um golpe, impeachment, e qual o nosso papel como igreja? Sim, nós somos cidadão brasileiro, nós queremos bem da nossa nação, mas não é pela força, e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Nenhum governo
Nenhum regime da terra dá jeito na nação brasileira, nesse mar de corrupção que está por aí. Mas quem dá jeito é a pessoa do Senhor Jesus. São cristãos totalmente lavados, comprados e redimidos pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Quem é cidadão do reino de Deus que faz a diferença nessa nação, aí dá jeito para essa nação. Pregando a palavra, falando do reino, ganhando pessoas para Jesus, pessoas totalmente arrependidas de seus pecados, que não amam a corrupção, mas que vão fazer a coisa certa, da maneira certa, do jeito certo. Aí a nossa nação brasileira tem jeito. Ore por nossa nação. Seja um cidadão de bem. Na democracia, o povo tem o governo que merece, que escolheu. Se a maioria votou, que aguente os 4 anos. Do fortalecimento da democracia, do bem da nação. Nós, como igreja, nós temos uma postura de orar pelos nossos governantes. E vamos continuar orando. E Deus faz a obra. Aquilo que Ele quer que seja feito, vai ser feito. Mas o nosso papel como cidadão do reino é orar pelos nossos governantes. Ponto de número 3, ser totalmente dependente. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5:33. Ser totalmente dependente dele. Ó, bem-aventurados os pobres de espíritos, é aquele que é feliz e vive com aquilo que tem, aquilo que é dele. Porque é desse tipo de pessoa que é o reino dos céus. Que ele é feliz com aquilo que tem, ou com pouco. Claro que ele tem sonho, ele trabalha, ele tem esperança de ter mais, mas ele diz, aquilo que eu vou conquistar é com o meu Deus, o meu Senhor. Isso eu não abro mão. Outra evidência que tem que ter no cidadão do reino, ser perseguido. Bem-aventurados, felizes, são os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5:10. Bem-aventurados perseguidos. Olha, queridos, a gente está vivendo o final dos tempos. Os sinais estão aí. Que diga a nossos irmãos da África, da Nigéria, que estão sendo mortos, igrejas cristãs, até igrejas evangélicas, lá na Nigéria sendo incendiadas, os cristãos sendo perseguidos, não só na Nigéria, mas em muitos países da África. Que diga os nossos irmãos do Iraque, da Síria, que estão sendo perseguidos e até decapitados. Aquele que é cidadão do reino não ama a sua própria vida, mas ele está disposto, se for possível, até morrer pela causa de Cristo. Ele diz, eu não vou negar o meu Senhor, eu não vou renunciar por nada desse mundo. Foi isso que os apóstolos fizeram, foi isso que os cristãos da igreja primitiva fizeram. No momento de perseguição, no momento de morte, eles não renunciaram, eles não negaram a sua fé. Eu pergunto para você, você como cidadão do reino, você está preparado para isso? Você está preparado para, se for possível, morrer até pela causa de Cristo? Se alguém te diz, mesmo assim, nega Jesus ou morre, e aí o camarada está com um punhal por detrás, para passar no seu pescoço, e você está cantando um hino da vitória. Você está cantando, serei fiel, ao meu Jesus serei fiel. Outra evidência, a quinta evidência, é ser sal da terra. Para que o sal serve, irmãos? O sal serve para que a coisa não apodreça, para salgar, salgar a carne.
Agora há pouco eu estava falando, tanta corrupção, tanta coisa ruim, né? Sabe, é muita corrupção. Aquilo que saiu ultimamente na televisão, que você estava assistindo ontem, só é a ponta, que tem muito mais, mas é muito mais do que isso. E é o povo brasileiro que paga a conta de tudo isso. Somos nós que pagamos os nossos impostos. Mas nós precisamos o quê? Ser o sal da terra. Outro dia, um irmão, eu estava conversando com o irmão, ele trabalha em um órgão público, e quando ele foi para lá, ele estava me falando, ele disse, pastor, eu fui para lá trabalhar, eu disse, Senhor, eu quero fazer aquilo que o Senhor quer. O Senhor sabe que eu vou ali trabalhar, órgão público tem muita corrupção. Muita corrupção. E ele foi para lá, ele disse, eu vou para lá, mas eu quero ser que nem Daniel. Me desculpe, ele orando. Senhor, eu quero ser que nem Daniel. Eu sei que Daniel foi um homem muito diante do Senhor. Ele viveu na Babilônia. E ele tomou uma decisão, ele disse, eu decido firmemente não me contaminar com as iguarias, com as comidas do rei. Me ajuda, Senhor, a ser que nem Daniel. E ele começou a trabalhar. E um dia apareceu o primeiro corruptor. Chegou lá e sentou na frente dele e disse, olha, estou precisando de uma ajuda nisso aqui. Isso só você que pode fazer. Ele ouvindo, ele dizendo, Senhor, agora que eu preciso ser homem. E olha, aí o camarada já foi, pois eu preciso, sabe, e tal, foi colocando lá um calhamaço de papel lá por baixo, sabe, de uma ajuda sua, só você que pode me ajudar, sabe. Aí ele disse, não posso fazer isso. Mas você pode dar o jeitinho brasileiro, né? Pode dar o jeitinho. Ele disse, não, eu não posso fazer isso. Ele disse, sabe por que eu não posso? Porque quando eu vim para cá, eu pedi para o meu Deus, para o meu Senhor, que eu queria ser que nem Daniel. E Daniel disse que não iria se contaminar. E o camarada olhou para ele e disse, olha aí do teu lado aí. Ele olhou, ele disse, o que está vendo? Eu estou vendo. Ele disse, o que você está vendo, rapaz? Olha, aí do teu lado, tem um homem de branco aí do teu lado. Queridos, quem crê aqui que não só do seu lado, mas dentro de você tem o Espírito de Deus, aleluia. Queridos, é para quando, não sei onde é que você trabalha, aquilo que você faz, mas quando chegar alguém desse naipe perto de você, ele vai ver que há glória, há uma presença, que ele nem vai fazer uma proposta dessa para você. Porque você é sal da terra. Em Mateus 5,13, vós sois sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, sem sal, sem gosto, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, pisado pelos homens. Que adianta ser crente, ir para lá, é o primeiro a se corromper? Que adianta, queridos? Aí ser objeto de galhofa, olha, tá vendo? Lá vem. Eu conto uma história, né? Isso foi verdade. O camarada, ele era crente, e aí ele trabalhava num local de garçom, ele trabalhava de garçom, e garçom trabalha a noite toda. Aí no final, quando eles trabalham, eles vão comer, né? Depois do trabalho, servir o coquetel, e a comida, eles se reúnem lá, aí vão comer e também beber, né? Só que esse era crente. Aí ele comia, aí os outros, não, bebe, sabe aquele negócio lá. Mas um dia ele disse, eu vou beber. Porque o problema deles antes de ser um cidadão do reino,
era a bebida, e ele caiu. Aí quando ele bebeu, aí veio os escarnecedores e disseram, não é tu que é crente, crente não bebe, só faz comer muito. Nem também comer muito, né, irmãos? Pecado. Então, crente, aí um outro disse assim, isso aí é um crente safado. Aí pegou isso para ele, né? Pegou assim, quando o cara disse, isso é um crente safado, e a turma, crente safado, né? E aí quando ele chegava no trabalho, para trabalhar de garçom, aí a turma dizia, lá vem um crente safado. Aí no meio dele, fala crente safado. Aí, crente safado, olha, isso aqui. Crente safado, traz aquilo ali. Virou, pegou. Só que ele não gostava. E ele se desviou, nessas alturas ele já estava desviado mesmo, tomando todas. E aí, rapaz, um dia, ele não gostava, claro. Quem quer ser apelidado de crente safado? O cara ele estava desviado, estava bebendo todas lá, mas ele não gostava. Queridos, eu estou falando de uma história verdadeira. Aí, o que aconteceu? Foi o seguinte, um dia ele disse, mas eu vou chegar lá, vou resolver essa parada. Eu não gosto que me chame disso. Eu vou resolver essa parada. Quando eu chegar lá, eu vou resolver. Ele disse, hoje, esses camaradas não vão mais me apelidar, não. De crente safado. Mas não vão mesmo, porque eles vão ver. Aí, quando ele chegou lá, por volta, sei lá, das 8, 9, lá para o trabalho dele, lá estava a turma. Aí, lá vem um crente safado. Ei, crente safado, ele pegou, reuniu todo mundo lá e disse, a partir de hoje em diante, eu quero que vocês me respeitem, porque eu não gosto que vocês me chamem desse apelido. Eu não quero mais que me chame disso. A turma ficou todo mundo calado. Ele deu uma lição de moral, eu não quero mais que me chame desse apelido. Poxa, eu chego aqui para o trabalho e vocês estão me chamando de crente safado. E um gaiato lá da turma disse, então o que você quer que lhe chame para você? Ele disse, me chama só de safado. Ele não era mais crente. Deus te chamou para ser o sal da terra, meu irmão. Deus te chamou para ser o sal da terra. Você está sendo sal? Lá no seu trabalho, lá na sua escola. Deus te chamou para ser a luz do mundo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Para que serve a luz? A luz serve para acender aonde há escuridão. Porque se for uma luz que está queimada, não serve para nada. Deus te chamou para ser luz, aonde há trevas. Tem um grupinho aqui, uma fofoca, falando mal da igreja. E aí você chega, porque lá não é, tem pessoas que estão no meio da igreja, mas não são luz não, irmãos. Aí você chega lá, e lá vem a luz, porque você é luz mesmo. Onde chega, aí tem que brilhar. Agora olha o que diz esse versículo aqui, olha aí. Assim brilhe também a vossa luz diante de quem? Diante dos homens. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas, boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O que eles vão ver em você? As boas obras, aquilo que você faz. Eu era crente, aí eu trabalhava numa empresa que o meu patrão me pediu para preencher nota fria. Eu disse, eu não faço isso. Mas você vai ter que fazer porque você trabalha aqui. Eu digo, mas me dê minhas contas, mas eu não faço. E não fiz. O que é isso? Fazer nota fria? Nota fiscal fria? Eu não faço. Aí,
Ele não me deu as contas, não. Depois eu saí. Saí por outro motivo, porque pedi minhas contas, mas por esse ele disse mesmo assim: rapaz, olha, você é crente mesmo. Mas se for um Maria, vai com as outras, né? Aí vai, não faz isso, deixa que eu faça. É errado, mas eu tenho que defender meu trabalho mesmo, sabe? A situação está difícil e a gente tem que se sujeitar ao patrão descrente. Você é luz do mundo. Você é a luz do mundo. O que os homens vão ver na sua vida são as suas obras. Aquilo que é correto e aquilo que é errado. Sétima evidência, fazer a vontade de Deus. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Queridos, o cidadão do reino, ele faz o quê? Somente a vontade de Deus aqui na terra. Somente a vontade de Deus aqui na terra. Ele vive aqui uma vida terrena. Jesus, ele disse: eu só vim fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Procura fazer a vontade de Deus. Procura honrar. Pastor, mas isso é um padrão muito alto. É o padrão do reino. É o preço a ser pago. Número 8. Prioridade ao reino. Mateus 6,33, buscai, pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O contexto aí está falando de uma preocupação na vida, na questão de comer, divertir, preocupação cotidiana, preocupação diária: o que eu vou comer? O que eu vou me divertir? Olha, eu dependo disso e daquilo outro. E o que Jesus está dizendo? Olha, o segredo, sabe o que é? É buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a justiça dele. A justiça dele. O segredo financeiro é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas de suprimento diário e cotidiano vos serão acrescentadas. Mas temos que buscar em primeiro lugar o interesse do reino. Queridos, olha, se você entregou a vida para Jesus e você não vive em função do reino de Deus, me desculpe, mas as suas prioridades estão desfocadas. Se você busca só o seu próprio interesse, se você busca, você que entregou a vida para Jesus, viver aqui na terra só para satisfazer o seu ego, os seus desejos, as suas vontades, ou então você procura só a sua justiça. Está vendo? Fizeram uma injustiça para mim. Coitadinho de mim. Olha para você, está vendo? Olha, é uma injustiça muito grande que fizeram comigo. Eu não merecia isso. Queridos, olha só, eu me preocupo muito com o evangelho de hoje. Eu me preocupo. Ontem mesmo, umas 11 horas da noite, eu estava conversando com um colega pastor, e a gente estava conversando a respeito disso. Ele não é pastor aqui em Santarém, ele é pastor em uma outra cidade, e ele estava me falando, que como as pessoas, elas têm mudado. Eu disse: olha, você se lembra que há 30 anos, eu falo por mim, há 31 anos eu entreguei minha vida para Jesus. E o que eu fiz? Eu tive que me arrepender dos meus pecados, mas me arrependi amargamente. Quando eu entrei na igreja e vim para frente fazer uma decisão, eu virei as costas para o pecado, deixei o mundão. É claro que eu não sou perfeito. Eu tenho muita coisa que eu preciso melhorar. Mas olha, eu vou te falar, eu já melhorei muito. Eu olho para trás e já vi que melhorei muito. Mas já melhorei bastante.
Porque eu decidi. Eu tomei uma decisão. Mas hoje sabe o que é? Tem gente que entrega a vida para Jesus e se enche da justiça dele. Ah, mas olha, não estão tendo paciência comigo. Sabe que para deixar esse pecado não é fácil. Deixar esse vício das drogas, eu tenho que ainda vir e fumar um baseado, sabe? Outro dia um irmão estava falando, olha só essa. Isso foi aqui em Santarém. Um pastor estava dizendo o seguinte, que lá na célula era uma boca de fumo. O cara usava, se converteu para acontecer a célula, para despistar a polícia. Porque ela era uma boca de fumo. Tem arrependimento nisso? Buscando seus próprios interesses. Interesse do diabo, né? É assim, queridos, olha só, eu não vou falar aqui de membro, não, eu vou falar de pastor. O camarada é conhecido nacionalmente e de repente ele some. Imposta o filho dele no império dele que ele construiu, porque para ele é império, para os membros não, é reino. E aí, o filho dá explicação e diz, o meu pai está saindo, passando a igreja para mim, porque ele precisa de descanso, ele precisa descansar, ele precisa tirar umas longas e merecidas férias. Ele está muito estressado. Querido, essa história a gente conhece, está na Bíblia. Davi, ele tirou folga. Enquanto ele mandou o seu exército, seus generais fazer guerra, ele ficou de férias, estava cansado de fazer guerra. E você sabe muito bem o que aconteceu com Davi. Davi, ele adulterou. Ele desejou a mulher do próximo. Ele se deitou com a mulher do próximo. Ele mandou matar a mulher do próximo para ficar com ela. E aí no começo de 2015, o camarada aparece com uma outra loirona, que agora é a nova mulher dele. Pastor. Queridos, que Deus me dê temor. Eu falo isso porque a gente vive num contexto. Hoje é assim. Peca. E aí se arma. Se peca, eu vou me arrepender e chorar amargamente o meu pecado. Eu repito, não existe ninguém perfeito. Mas o que é lindo no ser humano, quando ele reconhece que ele errou, sim, eu pequei. Davi, ele reconheceu, eu pequei contra ti somente, Senhor. E vai e dá a volta por cima. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Como quem se parece o reino de Deus? Lucas 13, 18 a 21. Então Jesus perguntou, com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? Jesus, ele disse, eu estou aqui na terra, com que se parece o reino de Deus? Tenho que dar uma explicação aí para esse pessoal, para esse povo. Com quem compararei? E ele diz, é como um grão de mostarda, que um homem semeou em sua horta. Ela cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu se fizeram ninhos em seus ramos. Olha só, Jesus ele diz que o reino de Deus, o reino dos céus aqui na terra, é como um pequeno grão de mostarda, que esse homem semeou na sua terra. Agora, eu pergunto para você, o grão de mostarda, ele plantado qualquer semente, tem que, no processo que vai acontecer posteriormente,
Esse grão, ele precisa o quê? Ele foi plantado, ele foi enterrado, ele precisa o quê? Morrer. Ele precisa morrer. Jesus, ele disse, se a semente, se o grão plantado não morrer, ele não vai germinar, crescer e dar frutos. Aqui ele está dizendo, com quem que eu compararei o reino de Deus? Eu vou comparar com esse pequeno grão de mostarda que o homem semeou na sua terra. Ele cresceu, quem? O grão. Ele morreu. E aí ele começou a romper a terra e começou a sair uma árvore que cresceu, se tornou uma árvore frondosa. E as aves do céu vinham fazer seus ninhos em seus ramos. Olha só. Agora, por que as aves do céu queriam habitar ali, naquela árvore? Só porque ela era frondosa? Não. Porque lá tinha muitos frutos. Queridos, um cidadão do reino de Deus, ele tem que aprender a primeira coisa, a morrer para si mesmo. Morra para você mesmo. Morra. Morra. A Bíblia diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza carnal, a vossa natureza pecaminosa. Morra. Morra para os seus interesses. Outro dia uma irmã me chamou. Eu estava comprando algo aí, pão, numa panificadora, não sei se essa irmã está aqui, o irmão, ela disse que queria conversar comigo. E aí eu fui lá e achava que era algum aconselhamento para o casal, rapidamente, lá na mesa, lá da panificadora. Ela disse, pastor, é que a gente tem um negócio. E ela começou a explicar do negócio. O senhor não quer participar desse negócio? Aí eu deixei ela falar, ela muito animada, né, muito passando. Eu disse, não, eu não posso me envolver nisso. Eu disse, por quê, pastor? Eu disse, porque eu sou pastor. Eu recebo uma oferta. E essa oferta é para me manter. Eu não posso me envolver nisso. Aí ela disse, mas o senhor pode indicar alguém. Aí eu disse, também não posso indicar. Aí eu expliquei com muito jeito, eu disse, eu não posso me envolver, porque eu sou pastor. Envolver em negócios, em negociatas, fazer aquilo para lá e para cá, visar lucro, eu não viso isso. Deus conhece o meu coração. Eu não entreguei minha vida para Jesus, para eu ser pastor para me dar bem. Eu estou aqui, eu só estou aqui porque é consequência daquilo que eu fazia aí embaixo. Se mandava eu limpar chão, eu limpava. Se mandava fazer qualquer coisa, eu fazia. Evangelizar, orar, fazer qualquer coisa. A minha vida pastoral é uma consequência do meu dia a dia cristão. É isso que eu quero preservar. É isso que eu quero preservar. Eu tenho uma história na Igreja da Paz que você não conhece. Uma história para mais de 30 anos, que para você não tem nenhum interesse, nenhuma utilidade, mas para mim tem. Para mim tem. Para minha família tem. Eu quero passar um legado para minha família. Eu quero isso. Mas eu preciso todo dia morrer para mim mesmo. Para mim mesmo. Eu preciso. Se você é um líder de célula, você tem que morrer. Por que não dá oportunidade para os irmãos? Você chega lá e domina tudo. Desde a abertura até o final da célula. O irmão está dizendo, olha, se o líder me desse uma oportunidade, eu só queria orar pela oferta. Eu só queria fazer algo aí, mas ele não dá. Queridos, isso não é seu império. Você é um cidadão do reino. Nós temos que mudar a história dessa cidade. 120 mil discípulos. Nós temos que multiplicar o reino de Deus nessa cidade. Nós temos que mudar a história dessa nação. Com pessoas com uma fibra moral que o Brasil precisa ver. Que você é diferente. Que o cristão é diferente. Não isso que está exposto aí diariamente. Eu falo isso, queridos, porque com baixo de muito temor
e tremor a Deus, que não é fácil. Hoje você vir para o púlpito e falar disso aí, porque você também é vitrine, né? É que nem alguém colocou numa mensagenzinha, o homem de vidro caiu. O que é isso? Faça isso não, querido. Tema a Deus, honre a Deus. Seja homem de fato e de verdade, um homem que serve a Deus. Mas não fique vendo na vida de um pastor, olha, ele tá ali, vou ver o defeito dele. Qual é o defeito que ele tem? Ah, ele pensa que é o super-homem. Ninguém aqui é super-homem, não. Nós temos que ser super-servos. Estamos aqui para servir. É isso que faz a diferença no reino de Deus. O que eu compararei o reino de Deus? Mais uma vez ele perguntou. Eu vou comparar o reino de Deus com o quê? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. As irmãs que sempre fazem bolo ou pão, prepara a farinha de trigo, joga o fermento, a massa, mistura tudo lá, coloca os ingredientes e aí coloca um guardanapo em cima, um pano em cima para quê? Eu vou deixar descansar. Levanta a mão aí, a mão direita, e olha aqui para mim que eu quero liberar algo para você. Você que quer, levanta a mão. Querido, eu vou te falar uma coisa. Até enquanto você dorme, você descansa, o Senhor vai fazer prosperar os teus negócios, a tua vida vai crescer e multiplicar, porque você é cidadão do reino de Deus. Creia nisso. Creia nisso, creia, a sua célula vai crescer, vai multiplicar. Com o que eu vou comparar o reino de Deus? Nós vamos saquear essa cidade através da visão da célula. É isso que vai mudar a sociedade que nós vivemos. Pessoas que vão olhar para você e vão dizer, esse aqui se desvia do mal, essa aqui se desvia do mal. Alguns impostores do reino de Deus, impostor tipo Saul. Saul, ele fora desqualificado como rei porque queria fazer da nação de Israel seu império. Era um homem que dava desculpa, ele não entendeu a visão do reino. Nós precisamos entender o que é reino, queridos. Saul não entendeu. Tudo que ele fazia, o trecho é muito comprido e eu não vou ter tempo de ler. Mas olha só, tudo que ele fazia, ele queria honrar o nome dele, o nome do rei. Era isso que ele queria, honrar. Ele foi fazer uma guerra, destruiu todos, porque a ordem era destruir tudo. Mas ele do melhor do gado. E poupou a vida do rei inimigo. E aí, Samuel vai lá e chega. Mas o que é isso? O que aconteceu? O que Saul fez? E Saul aparece, e Samuel diz, mas o que é isso? Eu estou ouvindo balido de ovelhas, de animais, mugido de animais. O que você fez? Disse, não, poupei o melhor para Deus. Coisa nenhuma. E sabe o que o profeta do Senhor diz? O Senhor não tem prazer nisso. O Senhor não tem prazer em sacrifícios e holocaustos. Ele só quer simplesmente que você obedeça, obedeça, obedeça. Queridos, a questão só é obedecer. Ande em total obediência. O cidadão do reino tem que obedecer, mas o impostor, ele não obedece. A justiça é para ele. Aquilo que ele faz é para se mostrar, para se aparecer. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. Diz nesse texto aqui, Samuel falando. Saul, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Porque você não obedeceu, rapaz. E olha, hoje Deus está te destituindo dessa posição de rei. O segundo tipo de impostor é impostor tipo Herodes. Herodes, quando fora informado pelos magos do nascimento do Messias,
perturbou-se e mandou matar todos os meninos nascidos em Belém. Porque os magos vieram, chegaram lá em Israel e disseram: onde foi que nasceu ou está para nascer o rei de Israel? E Herodes: o quê? Vai nascer um rei? Eu preciso saber disso. Me conta aí. Tem nas escrituras aí dos hebreus. Está prometido nascer um menino, que é o Messias. Ele vem reinar sobre Israel. É mesmo? Olha, então, quando você... Aonde é que é isso? Está lá para Belém, a gente está indo para lá. Então faz uma coisa, se vocês acharem, aí vem e me avisa aqui que eu quero ir lá adorar. Eu quero ir lá adorar. Ele não queria adorar, ele queria matar a criança. Sabe por quê? Ele vem querer tirar o meu trono, ele vem querer tomar o meu lugar. Isso aqui que eu construí com tanto sacrifício, com tanta maracutaia, com tanto engano, e eu para me manter isso aqui, sabe? E agora está nascendo ele. Olha, o pastor Lucas chamava isso de espírito de cavalo. É o camarada que ele se coloca numa posição e ele está lá que nem um rei, que nem um Deus. Aí alguém quer crescer, ele só faz isso aqui. Dá um coice. Para lá. Impostor não foi e nunca será rei. Herodes, quando ele viu que os magos não voltaram para avisar onde que Jesus tinha nascido, ele baixou um decreto, ele baixou uma lei e mandou matar todas as crianças de Belém. Só que Jesus, com seus pais, José e Maria, já tinham fugido de lá. Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer através da sua vida. O desafio é esse: ampliar o reino de Deus. E o Senhor precisa de você, príncipe e princesa do Senhor. Com as qualificações de Josué e de Calebe. Eia, vamos lá. E estabelecer um reinado de poder e de grande glória. Fique em pé, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor da glória. Aleluia. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esse amado, por essa amada, por esse príncipe e princesa do Senhor. Meu Deus, que bom é te servir, Senhor. Que bom ser chamado de filho, de herdeiro. Ser um príncipe regente, uma princesa regente. Ou simplesmente ser chamado de embaixador do reino, ministro do reino, da nova aliança. Ou de um cooperador, ou de um simplíssimo servo bom e fiel. É isso que queremos, Senhor. Somos cidadãos do teu reino aqui na terra, representante legítimo do teu reino aqui na terra. E como tal, precisamos andar como esse representante. Que o mundo, que as pessoas vão olhar a partir de hoje para você e vão ver a glória de Deus. É Cristo em você, querido, a esperança desta nação. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: onde é que, o que você faz? Onde é que congrega? Você vai dizer: é lá na Igreja da Paz. Eu vou lá. Aí você vai dizer: eu tenho uma célula ali, uma reunião bem pequena. Eu vou lá. E vai crescer, e vai crescer, e vai crescer, e vai multiplicar para a honra e glória do Senhor. E nós vamos povoar os céus de glória e saqueando o inferno, implantando o reino de Deus aqui na terra. Ainda precisa muito fazer,
E o Senhor conta com você. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos. Dá uma graça poderosa. Meu Deus, envolve-os com o teu precioso Espírito Santo. Dá simplicidade, tenacidade, coragem, ousadia para continuar fazendo a tua obra, Pai. Fazemos parte desse exército que saiu para vencer. E não vai ser diferente, em nome de Jesus.